A Assembleia Constituinte decreta. E 1. Fica proclamada na Rússia a República dos Sovietes de Deputados Operários, Soldados e Camponeses. Todo o poder, tanto na capital como nas províncias, pertence a estes sovietes. 2. A República Soviética da Rússia é organizada, sobre a base da União Voluntária de Nações Livres, como Federação de Repúblicas Soviéticas Nacionais. 2. Tendo-se determinado como missão essencial abolir toda a exploração do homem pelo homem, suprimir por completo a divisão da sociedade em classes, esmagar de modo implacável a resistência dos exploradores, estabelecer a organização socialista da sociedade e alcançar a vitória do socialismo em todos os países. A Assembleia Constituinte decreta, também. 1. Fica abolida a propriedade privada da terra. Declara-se patrimônio de todo o povo trabalhador toda a terra, com todos os edifícios, o gado de trabalho, as ferramentas e demais acessórios agrícolas. 2. Se ratifica a Lei Soviética sobre o Controle Operário e o Conselho Superior de Economia Nacional, com o objetivo de assegurar o poder do povo trabalhador sobre os exploradores e como primeira medida para que as fábricas, minas, ferrovias e demais meios de produção e de transporte passem por inteiro a ser propriedade do Estado operário e camponês. 3. Se ratifica a passagem de todos os bancos para a propriedade do Estado operário e camponês, como uma das condições da emancipação das massas trabalhadoras do jugo do capital. 4. Fica estabelecido o trabalho obrigatório para todos, com o fim de eliminar as camadas parasitas da sociedade. 5. Se decreta o armamento dos trabalhadores, a formação de um exército vermelho socialista de operários e camponeses e o desarmamento completo das classes proprietárias, com o objetivo de assegurar a plenitude do poder das massas trabalhadoras e eliminar toda a possibilidade de restauração do poder dos exploradores. 3. 1. Ao expressar sua determinação inquebrantável de arrancar a humanidade das garras do capital financeiro e do imperialismo, que inundaram a terra de sangue na guerra atual, a mais criminosa de todas, a Assembleia Constituinte se solidariza totalmente com a política aplicada pelo poder dos sovietes, consistente em romper os tratados secretos, em organizar a mais extensa confraternização com os operários e camponeses dos exércitos atualmente em guerra e em obter, custe o que custar, por meio de procedimentos revolucionários, uma paz democrática entre os povos, sem anexações nem contribuições, sobre a base da livre autodeterminação das nações. 2. Com o mesmo fim, a Assembleia Constituinte insiste na completa ruptura com a bárbara política da civilização burguesa, que fundamentava a prosperidade dos exploradores de umas poucas nações predestinadas sobre a escravidão de centenas de milhões de trabalhadores na Ásia, nas colônias em geral e nos pequenos países. A Assembleia Constituinte saúda a política do Conselho de Comissários do Povo, que proclamou a completa independência da Finlândia. 2. Que começou a retirar as tropas da Pérsia. 3. E declarou a liberdade de autodeterminação da Armênia. 4. 3. A Assembleia Constituinte considera a lei soviética da anulação dos empréstimos contraídos pelos governos dos tsares, dos proprietários de terra e da burguesia como um primeiro golpe desferido no capital bancário, financeiro internacional e expressa sua confiança de que o poder dos sovietes seguirá firmemente este caminho, até a completa vitória da rebelião operária internacional contra o jugo do capital. 4. Eleita, com base nas candidaturas dos partidos organizadas antes da Revolução de Outubro, quando o povo não podia ainda rebelar-se, em sua totalidade, contra os exploradores, nem conhecia toda a força de resistência dos mesmos na defesa de seus privilégios de classe, nem havia abordado na prática a criação da sociedade socialista, a Assembleia Constituinte consideraria profundamente errado, inclusive do ponto de vista formal, contrapor-se ao poder dos sovietes. De fato, a Assembleia Constituinte considera que hoje, no momento da luta final do povo contra seus exploradores, não pode haver lugar para estes últimos em nenhum dos órgãos de poder. O poder deve pertencer total e exclusivamente às massas trabalhadoras e seus representantes plenipotenciários, os sovietes de deputados operários, soldados e camponeses. Ao apoiar o poder dos sovietes e os decretos do Conselho de Comissários do Povo, a Assembleia Constituinte considera que suas funções não vão além de estabelecer as bases fundamentais da transformação socialista da sociedade.
Ao mesmo tempo, em seu propósito de criar uma aliança efetivamente livre e voluntária e, por consequência, mais estreita e duradoura entre as classes trabalhadoras de todas as nações da Rússia. A Assembleia Constituinte limita sua missão a criar as bases fundamentais da Federação de Repúblicas Soviéticas da Rússia, deixando aos operários e camponeses de cada nação a liberdade de decidir, com toda a independência, em seu próprio Congresso de Sovietes investido de plenos poderes, se desejam e em que condições participarem do governo federal e das demais instituições federais soviéticas. 16 de janeiro de 1918.